Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento a cerimônia de comemoração dos 10 anos da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, FPMAC. A Frente Parlamentar atua no Congresso Nacional defendendo as pautas estratégicas desse setor. Trabalha para criar leis e políticas que incentivem a inovação, a competitividade e a melhoria do ensino, formação técnica e qualificação da mão de obra, contribuindo para que o Brasil alcance autonomia na produção de bens de capital e fortaleça seu desenvolvimento econômico sustentável. Em 2025, ao completar 10 anos de atuação, a FPMAC se consolidou como um espaço fundamental de articulação política em defesa dos interesses estratégicos do setor e na proposição de políticas públicas voltadas à reindustrialização e modernização do Brasil. Sua criação foi fundamental para garantir voz ativa às pautas da indústria de máquinas junto ao Congresso Nacional. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: deputados federais Arnaldo Jardim, Evair de Mello, Lucas Redeker, Luiz Carlos Rauli, Miguel Lombardi, Zuco, e também do representante da Secretaria de Competitividade Regulatória do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Tiago Munique, das Relações Institucionais e Governamentais do SEBRAE Nacional, Francine Medeiros, do diretor-presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Fernando Cosme Riso, do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, também do deputado Vanderlei Macris, os senhores e senhoras empresários e demais autoridades aqui presentes, nosso muito obrigada. Senhoras e senhores, pedimos que todos se coloquem em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo esporte impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, tu que a terra
mais garrida, e os risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos também a presença do diretor executivo da ALAI, Associação Latino-Americana de Internet, Raul Echeverria. Agora, convido a todos a assistirem o vídeo da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, FPMAC. Você já ouviu falar na indústria que impulsiona todos os setores da economia brasileira? Com uma receita líquida de quase 300 bilhões de reais, este setor fornece a tecnologia empregada na produção de todo tipo de produto. Dos alimentos à sua mesa, as roupas que você veste e os carros que dirige, a indústria de máquinas e equipamentos é essencial para o desenvolvimento do país. Ela abastece o mercado interno, exporta tecnologia e gera empregos e renda para o Brasil. Mas enfrenta o desafio de manter sua competitividade, tanto no Brasil quanto no exterior. E para defender os interesses da indústria nacional, foi criada a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Composta por deputados e senadores, a FPMAC leva as demandas do setor ao Executivo e ao Legislativo, garantindo que suas necessidades sejam ouvidas. Acreditamos que com pautas relevantes podemos impulsionar inovação, produtividade e crescimento econômico sustentável. Junte-se a nós, Indústria de Máquinas e Equipamentos, presente em todos os setores, transformando ideias em progresso para o Brasil. Você já... Para o primeiro pronunciamento, com a palavra o presidente do Conselho de Administração da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e do Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas, Sindimac. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Primeiramente, saúdo os parlamentares, autoridades e representantes do setor privado já nominados. Hoje celebramos um marco histórico, 10 anos da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Uma década que consolidou o setor produtivo e o poder legislativo em defesa de um Brasil mais industrial, inovador e competitivo. O setor de máquinas e equipamentos é estratégico para o desenvolvimento nacional, reunindo cerca de 8 mil empresas em todo o país, empregando diretamente 400 mil trabalhadores com faturamento de aproximadamente 300 bilhões e exportações acima de 14 bilhões de dólares para mais de 210 países. Destaco aqui um segmento que fornece tecnologia e soluções para praticamente todos os outros setores da economia, da agricultura à saúde, da infraestrutura à energia, sendo, portanto, a base da reindustrialização que o Brasil tanto precisa. Antes da criação desta frente, a atuação da ABMAC no Congresso era relevante, mas carecia de uma referência e um canal permanente de interlocução.
capaz de transformar as demandas dos fabricantes em propostas legislativas concretas. Desde 2015, nossa atuação mudou. Graças à Frente Parlamentar, conquistamos mais qualidade e mais agilidade no debate de temas fundamentais como reforma tributária, crédito para investimento produtivo, desburocratização, comércio exterior, inovação e sustentabilidade. Os ganhos dessa década são expressivos. Políticas públicas de estímulo à indústria, ampliação do diálogo com os ministérios estratégicos, defesa da competitividade nacional e ampliação e regulamentação de novos segmentos industriais. Mas os desafios para os próximos anos exigem ainda mais trabalho conjunto. Devemos continuar a atuar pela redução do custo Brasil, ampliar o acesso a financiamento de longo prazo, com juros mais baixos, por óbvio, para investimentos em tecnologia e digitalização e assegurar que a nova indústria Brasil, a NIB, se converta em resultados concretos de ganho de produtividade e melhoria da educação técnica e geração de mais empregos qualificados. Por tudo isso, a mensagem é: precisamos fortalecer e ampliar ainda mais a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, para que possa seguir sendo um espaço de convergência, diálogo e construção de soluções para o desenvolvimento da indústria nacional, com base em uma agenda legislativa que cuida da formação de mão de obra ao acesso ao crédito, do aumento da exportação à digitalização e adoção de inteligência artificial e demais inovações. Em nome da ABIMAQ, agradeço a todos os parlamentares que, ao longo desses 10 anos, dedicaram tempo, energia e compromisso para fortalecer nossa indústria, com destaque especial para os primeiros presidentes, o ex-deputado Jerônimo Gergen, Vanderlei Macris e o presidente atual, deputado federal Vitor Lippe. Agradeço também aos associados da ABIMAQ, cuja confiança e participação tornaram cada avanço possível. Que nos próximos anos sejam de trabalho conjunto e visão de longo prazo, para que a indústria de máquinas e equipamentos siga se modernizando, impulsionando o crescimento dos demais segmentos produtivos do Brasil, reforçando seu papel estratégico como um dos pilares do desenvolvimento econômico do país. Muito obrigado a todos. Os nossos agradecimentos ao senhor Gino Paulucci Júnior. Agora, com a palavra, o presidente executivo da ABIMAQ Sindimac, José Veloso. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos deputados aqui. Alguns já passaram por aqui, não puderam ficar, mas é uma alegria encontrar com vocês aqui hoje e com a nossa turma aqui, os fabricantes de máquinas e equipamentos, setor tão importante. Bom, hoje, diferentemente do que normalmente eu faço, eu vou ler. Normalmente eu não leio, mas hoje, pela responsabilidade aqui, eu vou ler. Senhoras e senhores, autoridades parlamentares, empresários, colegas aqui presentes e imprensa. É uma honra estar neste momento celebrando os 10 anos da Frente Parlamentar em defesa da indústria de máquinas e equipamentos. Um espaço de diálogo, articulação e defesa do setor que é, ao mesmo tempo, a base e o motor do desenvolvimento econômico brasileiro. A indústria de máquinas e equipamentos é o coração que faz pulsar a modernização de todos os demais setores da economia. Somos o setor que fornece tecnologia e inovação para a indústria de transformação, para a agricultura, logística, infraestrutura e serviços. Onde há produção, há máquinas. Onde há máquinas, há mais produtividade. E onde há produtividade, há desenvolvimento e progresso para o país. Os números recentes confirmam essa importância. Hoje, o setor reúne aproximadamente, como o Gino falou aqui, 8 mil empresas, 400 mil trabalhadores diretos, com salários 36% acima da média nacional e 37% acima da média da própria indústria de transformação. Se somarmos os empregos indiretos, são milhões de brasileiros
que dependem dessa cadeia. Isso mostra o quanto nossa atividade contribui para a formação de mão de obra qualificada, para a valorização do trabalho e para a geração de renda de qualidade. Em 1924, o setor faturou 300 bilhões de reais. É bom lembrar que em 2013 esse setor já faturou 400 bilhões de reais. Mas seu impacto vai muito além. Cada real demandado em máquinas gera 3,3 reais em produção adicional, movimentando quase 1 trilhão de reais na economia e sustentando até 5 milhões de empregos. Essa capacidade multiplicadora mostra que fortalecer a indústria de máquinas significa fortalecer todo o Brasil. Nossa relevância também se expressa nos investimentos. Em 2024, destinamos 8 bilhões de reais em inovação, o equivalente a 4% da receita líquida. É esse esforço que coloca o setor como protagonista da indústria 4.0, com um papel decisivo no desenvolvimento de novas tecnologias, automação e soluções digitais. Outro pilar fundamental de nossa atuação é a inserção internacional. Em 2024, o setor exportou 14 bilhões de dólares, destinando seus produtos a 210 países, sendo os Estados Unidos e a Europa os principais mercados. As máquinas e equipamentos representam 14% das exportações de bens manufaturados do Brasil, contribuindo de forma decisiva para a balança comercial. Mas, além dos números, precisamos olhar para a qualidade e contribuição do setor. Nossa atividade não é replicável por importações. Ou seja, uma máquina, simplesmente importar uma máquina, ela não vai causar no Brasil o efeito do que desenvolver, inovar e produzir a máquina no Brasil. Importar uma máquina, ela vai produzir algo, mas ela não vai trazer conhecimento na tecnologia do desenvolvimento da máquina. Isso porque não entregamos apenas máquinas. Entregamos tecnologia, engenharia, capacitação e ecossistemas produtivos locais, que geram empregos e conhecimento. Esses números reforçam o que defendemos. A indústria de máquinas e equipamentos é estratégica, não apenas pela sua dimensão econômica, mas, sobretudo, porque garante soberania nacional. Produzir máquinas no Brasil significa reduzir dependência externa em áreas essenciais como agricultura, energia, indústria e infraestrutura. Significa ter autonomia para responder a crises internacionais e rupturas nas cadeias globais de suprimento e as disputas geopolíticas que afetam o comércio mundial. Se hoje celebramos 10 anos da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a nossa FPMAC, é porque sabemos que o diálogo entre o setor produtivo e o Congresso Nacional foi e continuará sendo essencial. Essa Frente Parlamentar nasceu para dar voz às demandas de uma indústria que representa inovação, tecnologia, empregos de qualidade e desenvolvimento econômico. Nesses 10 anos, a Frente trabalhou na defesa de políticas públicas que garantiram maior equilíbrio concorrencial, acesso a crédito, incentivos ao investimento e à inovação. A história da indústria de máquinas e equipamentos se confunde com a própria indústria, com a própria industrialização do país. Somos um setor que acredita no país, que investe nesse país e que gera oportunidades para milhões de brasileiros. Ao celebrarmos os 10 anos dessa FPMAC, renovamos o nosso compromisso de caminhar lado a lado com o poder público, com o Congresso Nacional e com toda a sociedade brasileira para que possamos contribuir com o futuro da inovação, competitividade, geração de emprego e soberania nacional. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Registramos e agradecemos a presença dos deputados Marcel Van Hatten e Baleia Rossi, e também Sérgio Souza, e os ex-deputados Edinho Bess e Mauro Pereira. Bem, senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, deputado Vitor Lippe.
Bem, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao Parlamento Brasileiro. Uma alegria receber vocês que trabalham todos os dias para gerar emprego, que acreditam no Brasil, que investem aqui, que apesar das dificuldades, a gente ter o custo Brasil, não largaram essa responsabilidade de contribuir para a reindustrialização do Brasil, que é tão importante para a nossa economia, para gerar empregos de qualidade, para poder ter as cadeias produtivas, cadeias tecnológicas e poder efetivamente manter o Brasil no nível de competitividade que nós precisamos ter. Então, quero agradecer muito cada um de vocês e quero fazê-lo em nome do nosso querido Gino. Gino, muito obrigado, viu? Você está aí à frente do nosso setor de indústrias de máquinas e equipamentos. O Veloso, incansável Veloso, cadê o Veloso? Está aí atrás, o Veloso não sai daqui de Brasília, está em todo lugar, está acompanhando. Isso tem que ser uma agenda permanente, que não é fácil, né? A gente sabe aqui como é difícil a gente poder competir aqui as indústrias do Brasil com as outras indústrias do mundo. Cumprimentar o Walter, que é sempre um grande parceiro aqui, o Judenor, cada um de vocês, e cumprimentar os nossos parlamentares aqui presentes também, o deputado Zucco, que está aqui com a gente, o deputado Rauli, que saiu agora nesse momento, e eu ia até cumprimentá-lo pela reforma tributária, né, que nós precisamos nos livrar logo desse mal. Cumprimentar aqui o nosso deputado Miguel Lombardi, um querido amigo, o nosso governador Germano Rigoto, né, que abrilhanta aqui também o nosso evento, o nosso querido deputado Macris, aqui 50 anos de parlamento, né, Macris? Muito obrigado, foi você que passou o bastão para mim, foi o nosso presidente aí da frente parlamentar também, deu grandes contribuições ao nosso país. O Evair de Mello também, que teve que sair, deixou um abraço a cada um de vocês. O nosso querido deputado Arnaldo Jardim, sempre aqui presente conosco, né? O Lucas Redecker, o Mauro Pereira, cumprimentar aqui também o Marcel Van Hatten, que está aqui com a gente, eu não o vi ainda, o deputado Baleia Rossi, e depois eu vou cumprimentando todos os outros deputados que estão chegando. A nossa alegria, cumprimentar aqui também com a gente o nosso deputado, o Pedro Lupion, que está para chegar, ele ligou que já está chegando aqui também para deixar um abraço com a gente. Cumprimentar o Alceu Moreira, esse brilhante deputado e guerreiro aqui, né, Alceu. Enfim, agradecer cada um de vocês, e eu queria aqui, muito rapidamente, eu fiz aqui um discurso para escrever, porque eu queria falar muita coisa, mas não dá, né? Todo mundo tem horário aqui, eu vou falar 7 minutos aproximadamente, mas eu queria expressar aqui o meu sentimento em relação à responsabilidade que nós temos que ter com esse setor tão estratégico e tão importante aqui da economia nacional. Foi dito aqui, e é importante ressaltar isso, a importância estratégica do setor de máquinas e equipamentos. Aqui nós estamos falando da indústria, e é a indústria que traz competitividade, que traz produtividade, que traz eficiência ao nosso país. Quero cumprimentar aqui também o deputado Heitor Schuss, que está chegando aqui também, muito obrigado pela presença. Cadê? Está aqui, obrigado, Heitor, querido amigo. É que estou aqui atento, aqui, tentando cumprimentar e falar ao mesmo tempo, mas vai dar certo. E queria aqui dizer também que esse setor, né, passa pelas dificuldades, apesar da importância que ele tem. Imaginem vocês que nós já temos aqui quase 400 mil empregos diretos. Se vocês sabem que a indústria é 4 para 1, né? 1 trabalhando e 4 entre prestadores de serviços e fornecedores. Então, nós estamos falando aqui de mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, um setor fundamental do Brasil que fatura aí algo em torno de quase 300 bilhões de faturamento e que exporta mais de 30% da sua produção. Quer dizer, apesar das dificuldades do custo Brasil, esse setor, por ter muita qualidade, consegue exportar para outros países do mundo. Sem dizer
que esse setor é essencial também para a produtividade de todas as indústrias do Brasil. É só com indústria nova, é só com máquinas novas, máquinas modernas, máquinas eficientes, né, com novas tecnologias, é que a gente consegue competir com o mundo. Não é possível competir, e isso depende de todos os setores, desde quem produz alimento, para quem está no agronegócio lá produzindo, né, para produzir os nossos alimentos na terra, quem está trabalhando aí em setor de transformação no Brasil, todos os setores, setor têxtil e assim por diante. Então, todo mundo depende dessa indústria de máquina e equipamento do Brasil. E nós estamos falando aqui também de que não é fácil isso. O Brasil já teve a 8ª indústria mais importante do mundo, mas, infelizmente, nós não tivemos políticas eficientes de apoio às indústrias do país. Por conta disso, nós perdemos competitividade com o mundo, e o Brasil, que já foi a 8ª indústria mais importante do mundo, caiu para a 9ª, caiu para a 10ª, caiu para a 11ª, caiu para a 12ª, caiu para a 13ª, caiu para a 14ª, caiu para a 15ª posição. É uma pena. Nós poderíamos ter mais indústrias, mais empregos de qualidade, mais tecnologia, mais exportação no Brasil. Mas, infelizmente, o grande inimigo, adversário das nossas indústrias é o chamado custo Brasil. Isso significa que produzir no Brasil é 20% mais caro do que produzir fora do Brasil. É você entrar num jogo de 11 com 9. E em relação à China, é pior ainda, é 40% mais caro do que produzir na China. É entrar num jogo de 11 com 7. É muito difícil a gente conseguir. Mas, mesmo assim, a indústria está aí sobrevivendo, exportando, com muita luta. E é dever de todos nós, do governo e do parlamento brasileiro, nós lutarmos para reduzir o custo do Brasil. E é esse o trabalho da Frente Parlamentar aqui do Brasil, do apoio de máquinas e equipamentos. Então, nós temos várias frentes parlamentares aqui que estão preocupadas com o custo do Brasil. Senão, nós não conseguimos reindustrializar o Brasil e nós vamos cada vez perder competitividade e perder a produção global para os outros países do mundo. E, nesse sentido, eu queria passar aqui rapidamente alguns grandes avanços que nós tivemos aqui nos últimos anos, cuja frente parlamentar de máquinas e equipamentos esteve atuante, atento, colocando isso como prioridade, participando, discutindo e contribuindo para esses temas, como a reforma trabalhista aqui desse país, que está longe ainda de ser ideal, mas era pior ainda do que é hoje. A nova lei de liberdade econômica, as leis de incentivo à pesquisa e inovação, o plano da nova indústria Brasil, o NIB, né? As leis de incentivo à transição de baixo carbono, as leis de transição energética, as leis de apoio ao BNDES, que é um parceiro essencial das nossas indústrias e do financiamento do agro aqui no Brasil, a criação das LCDs, aí que é a nossa letra de crédito de desenvolvimento, que é semelhante ao LCA e LCI, e que nós deveremos ter aí recursos, bilhões, aí, dezenas de bilhões de reais para ajudar o financiamento da pesquisa e da indústria do Brasil, assim como tem o setor imobiliário e o setor do agro. Nós queremos, também lutamos muito aqui, está aqui o relator dessa lei, a nova lei de PPPs e concessões públicas, Arnaldo Jardim. Vamos ter uma lei muito mais moderna do que hoje, está lá no Senado, se Deus quiser vai ser aprovado em breve. Isso vai trazer mais investimento, uma segurança muito maior para os investimentos do Brasil. As leis de apoio à digitalização, tão importantes. Nós sabemos que o mundo vai ser cada vez mais digital e hoje está faltando mais de 500 mil de pessoas que estão faltando no mercado para ajudar a digitalização de todos os setores econômicos do país. Nós também sempre aprovamos aqui, sempre apoiamos as leis de incentivo às compras públicas, certo? Que pudessem ter aí o conteúdo nacional e preferência a produtos nacionais, apoio à desoneração da folha, o marco legal do saneamento, entre outras muitas e diversas matérias para melhorar o ambiente de negócio, para melhorar a possibilidade de financiamento, para reduzir o custo do Brasil, melhorar o empreendedorismo no nosso país. E para concluir, eu queria aqui dizer, muito rapidamente a todos vocês, que a gente garantiu
algo que é essencial para a indústria no Brasil, é essencial a todos os setores, mas a indústria era a mais penalizada, que é a reforma tributária brasileira. O Brasil tem o 184, o pior sistema tributário do mundo, é o único lugar onde se paga imposto sobre investimento, isso vai ser corrigido com o novo IVA, é o único lugar que tem imposto cumulativo no mundo, é aqui, isso vai ser corrigido pelo IVA. Nós temos também a maior judicialização do mundo, hoje é 70% do PIB, os outros países é 1 a 2% do PIB. Isso é inacreditável, são 7 trilhões de reais que não estão nem no governo e nem nas empresas que estão sofrendo um risco de um passivo enorme e impagável. Então, esse ambiente difícil que a gente trabalhou muito aqui para a reforma tributária, para a gente poder ter um ambiente melhor, para a gente poder, inclusive, o Brasil é o único país do mundo que exporta imposto, né? Então, isso também vai ser corrigido. Então, nós vamos ter um ambiente melhor do que nós temos. Graças a Deus, isso vai ser bom para todos os setores, inclusive para o agro, que vai poder exportar com custo menor, que vai poder investir com custo menor, né? Que vai poder calcular melhor, com mais transparência, os impostos, que vai ter mais simplificação para reduzir o custo. Uma empresa no Brasil gasta 10 vezes mais do que uma empresa fora do Brasil para conseguir pagar imposto. Nós temos que nos livrar disso e vamos nos livrar. Nós sabemos que vai demorar um pouquinho ainda, porque a transição teve que ser negociada aqui para que ela pudesse, inclusive, ajudar os estados aí por conta da guerra fiscal, mas nós estamos no caminho certo, e é isso que é importante. Mesmo que demore um pouco, a gente sabe que a gente vai ter um IVA aqui muito semelhante ao da Europa, a 90% dos países do mundo que tem o IVA, um sistema muito conhecido, muito testado, e nós estamos trazendo para cá as melhores práticas, inclusive deverá ser o mais moderno tecnologicamente do mundo, o que vai simplificar muito. Nós já conseguimos o Pix, que ninguém conseguiu, agora a ideia é usar esse nosso diferencial de ter o melhor sistema de pagamento eletrônico, com um bom sistema de fisco eletrônico, e juntar essas duas coisas e fazer o que a gente chama de split payment, ou seja, o pagamento mais simples do mundo, que ele já é feito na hora ali, e isso vai significar também que não vai dar para fazer sonegação. Isso significa 27% das atividades econômicas do Brasil tem sonegação, segundo as pesquisas que nós conhecemos. Portanto, isso vai reduzir o percentual de impostos do Brasil, diferentemente de falar, a reforma tributária vai aumentar, não, vai diminuir imposto, porque mais gente vai pagar. Tá? Então, nós estamos muito convencidos da importância da reforma tributária. E, para terminar, dizer dos nossos desafios ainda para esse ano, né? E é por isso que a Frente Parlamentar está aí atuante, né? Então, nós temos aí a questão da reforma tributária que eu falei agora, ela ser implantada efetivamente, né? A qualificação para os profissionais da área de tecnologia da informação, isso é um grande gargalo para o desenvolvimento do país. Nós temos que trabalhar muito mais do que nós estamos. Ainda é tímido, né? Porque senão nós não vamos conseguir fazer a digitalização que nós precisamos, vamos ficar distante da inteligência artificial e ainda vamos promover a exclusão da população que não aprendeu a trabalhar, né, com os sistemas digitais. Então, isso precisa acontecer. Nós precisamos garantir que a nossa lei de inteligência artificial, que está sendo discutida nessa casa, não seja restritiva, para que ela não cause aí uma inibição do desenvolvimento de soluções de benefícios de IA aqui no Brasil, da inteligência artificial. Temos aí o Plano Brasil Mais Soberano, está sendo discutido agora nessa casa, que foi aí um apoio do governo por conta das consequências do tarifaço, que foi muito prejudicial ao setor de máquinas e equipamentos do Brasil, um dos setores mais prejudicados, né? Não é fácil, inclusive, você fazer uma substituição desses produtos, que são produtos feitos sob medida, sob encomenda, produtos difíceis de serem reintroduzidos em outros mercados, mas nós queremos garantir, nesse Brasil Mais Soberano, que haja uma garantia aí da margem de preferência de conteúdo nacional nas compras públicas. Infelizmente, pessoal, você quer ver um prefeito triste por aí, quando ele compra o trator mais baratinho dele, a máquina mais barata, e vem um produto chinês de baixa qualidade para cá.
E aí nós deixamos de comprar um produto nacional que tem qualidade, que nós exportamos para os Estados Unidos, né, e que fica, né, quer dizer, com recurso público a gente deixa de comprar o melhor para comprar o pior, aquilo que não atende às especificações e à qualidade do mercado nacional. Portanto, nós precisamos avançar nisso. É hora da gente pensar na soberania nacional. E só dá para pensar em soberania nacional com uma indústria forte, com uma indústria de bens, de capital forte, né? Isso é muito importante. Nós estamos falando de compras públicas, que é um dos maiores mercados do mundo. Nós estamos falando de 1,5 trilhão de compras públicas. E nós temos isso aí, lamentavelmente, os recursos serem ganhos por produtos de baixa qualidade, mais baratos, mas não é aquilo que é o melhor para atender a necessidade do nosso país. Nesse sentido, eu queria, então, aqui dizer que nós vamos continuar lutando para ampliar os recursos de incentivo à exportação. Temos ainda o Exim Bank para trabalhar aí importantíssimo, o Reintegra, né, ampliar o Reintegra, ampliar o nosso drawback e outros mecanismos aí de financiamento e de apoio à exportação. Além disso, né, nós precisamos ampliar também o financiamento para a depreciação acelerada, que é muito importante. As máquinas do Brasil têm hoje, em média, 15, 20 anos. Isso é muito ruim. Nós precisamos que haja uma substituição mais rápida das máquinas, exatamente para a gente ganhar competitividade, né, ganhar produtividade aqui no Brasil. Então, eu queria terminar dizendo que eu fico muito honrado de representar cada um de vocês, e essa escolha aqui, graças ao pedido do Macris, mas eu também sou lá de Sorocaba, que é uma cidade que tem muita indústria, eu sei a importância de uma indústria, em todos os sentidos. Sei a dimensão econômica e social do trabalho de vocês. Sei o quanto vocês são importantes para o nosso país. E é por isso que também nós fizemos uma escolha, está defendendo vocês aqui, de dar apoio para vocês, porque está na Constituição brasileira, que a indústria é um patrimônio nacional. Está na nossa Constituição de 1988. E também nós sabemos aqui que nós só vamos conseguir um país forte com uma indústria forte. Nós só vamos conseguir um país soberano com uma indústria forte. E é por isso que eu queria aqui clamar com muita alegria, né, um viva a indústria, né? E obrigado pelas grandes contribuições que vocês têm feito ao Brasil, e agradecer mais uma vez aos parlamentares que são fundamentais para essa jornada. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Quero cumprimentar aqui também nosso querido presidente Sérgio Souza, foi nosso presidente aqui da Frente Parlamentar do Agro, né? Também o Pedro Lupião, que são grandes parceiros aqui, inclusive nos ajudaram na reforma tributária, entenderam que isso ia ajudar o Brasil em todos os setores. Eu sou eternamente grato a vocês. Foi uma jornada difícil, mas eu digo que nós subimos no Everest com poucos equipamentos, agora nós não temos mais medo de nada. Vamos junto, fazer um Brasil melhor e mais competitivo. Obrigado, deputado Vitor Lippe. Aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer a presença dos deputados Alceu Moreira e Heitor Chu, e também do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado Pedro Lupion, no qual convido à tribuna para a sua saudação. Boa tarde. Quero dar boas-vindas a todos vocês aqui na Câmara dos Deputados. Cumprimentar o Gino em seu nome, Gino, todos os industriais aqui responsáveis pelo setor de máquinas do Brasil, a ABIMAC. Cumprimentar o Veloso, que faz um belíssimo trabalho junto conosco aí. Quero, em nome do Marcos Bertolini, que eu vi mais cedo por aqui, cumprimentar ao meu povo do Paraná que está aqui presente. Quero, obviamente, cumprimentar o Lippe, né? Tanto eu quanto o Alceu, o Arnaldo, o Sérgio e tantos outros aqui, que o Heitor Chu, que está ali, e os amigos que fazem parte da FPA, trabalhamos em conjunto, né, com essa frente parlamentar, porque não dá para separar as duas coisas. Além de que a ABIMAC está conosco no IPA também, faz parte dessa organização toda nossa, desse think tank que organiza o agro do Brasil, que nos ajuda muito nas definições e nas decisões políticas que nós tomamos, nos dá o subsídio técnico necessário para isso. Cumprimentar o governador Rigoto, prazer estar com o senhor aqui hoje, e dizer que todos os desafios que nós temos, eles são convergentes. As discussões mais profundas que nós tivemos através
da FPMAC, da FPA, da FPBio e de tantas outras frentes parlamentares, nós buscamos um único interesse, que é proteger o setor produtivo brasileiro. Trabalhar pelo setor produtivo, trabalhar pelos produtores rurais, trabalhar pelo desenvolvimento desse nosso setor e fazer com que a gente tenha efetivamente o protagonismo que o setor merece e a gente consiga fazer. O ponto principal, em que pese nós estarmos dentro da casa do Legislativo, a gente não deixar a política criar problemas para o setor produtivo. Esse é um grande desafio. E está em todas as discussões, em todo e qualquer projeto de lei debatido dentro do Congresso Nacional, as frentes parlamentares têm um papel fundamental, tanto na articulação política, na articulação de mobilização de votos e de buscar consensos, mas principalmente na melhoria desses textos. Tem uma máxima aqui na Câmara e no Senado que diz que o projeto a gente sabe como entra, não sabe como sai, porque ele é alterado pelas mais diversas mãos, pelas mais diversas comissões, pelas mais diversas opiniões, e a gente precisa estar sempre muito atento para que a gente consiga vencer desafios diários e fazer com que esses projetos se tornem positivos para cada um dos nossos setores e, no nosso caso, me incluo junto com vocês no setor produtivo. Represento aqui os nossos parlamentares da nossa bancada ruralista, da nossa frente parlamentar da agropecuária, que somos seus clientes da indústria de máquinas, e sabemos da necessidade, da dificuldade do dia a dia que vocês enfrentam. Momentos extremamente complicados atualmente em relação à geopolítica mundial, problemas sérios tributários, fiscais, um problema sério econômico no nosso país, e talvez no último maior desafio que nós tivemos, o mais recente, na reforma tributária, nós tivemos junto ao LIP e tantos outros parlamentares uma discussão constante, diária e extremamente pesada e profunda sobre cada um dos pontos alterados. E fomos muito vitoriosos, Veloso, no dia a dia da nossa discussão aqui dentro, para que a gente tivesse a manutenção da competitividade do setor produtivo brasileiro, que a gente pudesse continuar gerando empregos, que a gente pudesse continuar gerando renda, que a gente pudesse manter a pujança do nosso setor e, obviamente, cumprir o desafio do nosso dia a dia aqui e o objetivo de todos nós estarmos aqui, que somos eleitos para isso, é para isso que estamos no Congresso, é para isso que nós fazemos a nossa vida política, a nossa atuação política. Há pouco eu estava agora discutindo imposto de renda com o presidente Arthur Lira, eu, deputado Arnaldo Jardim, há pouco mais de meia hora, 40 minutos atrás, falando sobre medida provisória 1303, que trata dos fundos, o Sérgio lidando conosco sobre os custos de insumos, as dificuldades do dia a dia dos nossos produtores, ao seu Moreira me ligando para a gente falar sobre endividamento dos gaúchos, dos produtores rurais do Brasil, brigando pela pauta aqui dentro do Congresso, ou seja, a gente está em todos os temas, todas as horas, a todos os momentos, extremamente atentos para defender os interesses do setor produtivo brasileiro. O Brasil é o que é devido à produção agropecuária, ao setor agropecuário. O Brasil tem a pujança que tem, e a força que tem, e o tamanho que tem, devido à balança comercial positiva que nós proporcionamos, aos empregos que nós geramos e, principalmente, à economia que nós giramos. E é isso que tem que ser mantido. Para isso existe a FPA, para isso existe a FPMAC, para isso existe a FPBio do nosso irmão Alceu Moreira, para isso existe as cabeças dentro do Congresso, como a do Arnaldo Jardim, pensando todo dia as questões tributárias, os combustíveis, a transição energética, o Sérgio defendendo todos os dias os desafios dos nossos produtores, e é por isso que nós estamos aqui. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, que é a casa de vocês, é a casa do brasileiro. A Câmara dos Deputados tem uma obrigação gigantesca com o povo brasileiro e é para isso que nós estamos aqui, para defender intransigentemente os interesses do setor produtivo do nosso país. Obrigado, gente. Desta forma, senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia. Convidamos as senhoras e senhores para um coquetel que será servido neste mesmo espaço, o Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Agradecemos a atenção e presença e desejamos a todos uma boa tarde.